Chegou mais uma quarta-feira de Liderança News. Boa noite a todos. Ao vivo, nesse momento, para todo o Brasil. Eu tenho certeza que o Brasil todo está acompanhando. A gente vai comprovar, Rafael Dias, já no chat, se o Brasil está conosco no Liderança News ou não. Já quero agradecer a todos, né, por estarem aqui acompanhando. Nós temos uma galera aqui que sempre, toda quarta-feira, está nos ajudando a construir o programa. Né, isso que é o mais legal. Liderança News tem um engajamento muito legal, né, graças a vocês todos que estão todas as quartas-feiras aí. Hoje, véspera de feriado ainda. Vamos ver se a galera vai aparecer em massa aqui. Mas já quero agradecer, já tem um montão de gente aqui no chat, já eu vou citar o nome. E, Rafael, eu costumava perguntar para a dona Roberta Cis como é que estava Ribeirão Preto, como é que estava lá o clima, né? Mas agora mudou, agora é Rio de Janeiro e agora é Liderança News. Então, exatamente. Queria te cumprimentar, meu amigo. Seja bem-vindo aqui ao nosso primeiro programa Liderança News juntos, bem-vindo. Obrigado aí pela parceria. E queria perguntar se está tudo bem, como é que está a semana e como é que está o Rio de Janeiro. Conta para essa rapaziada toda que está aqui no Liderança News conosco. Pessoal, muito boa noite, meu amigo Wagner. Boa noite a todos que nos assistem, né? Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, né? Caótica por conta do carnaval, né? A gente sabe que seria em fevereiro, né? Como as coisas mudaram, esse mês agora está bem complicado, porém nós temos também um longo feriado, as pessoas costumam viajar bastante, então o trânsito, né, já começou a ficar um pouco mais complicado no dia de hoje, né, o tumulto nas ruas, mas nada que o bom carioca não consiga, né, se adaptar como sempre. Mas tudo bem, o clima aqui é aquele clima, né, quente, chove, mas nada de anormal. Tudo normal, como eu digo aqui. Então tá bom, já passou na praia hoje ou ainda não? Porque a ideia que o paulistano tem do carioca é que o carioca tá na praia, tá na boa. Já deu uma passadinha lá hoje, ou no começo ou no final do dia. Vou te falar, Wagner, o problema é do paulistano é achar que todo mundo que mora no Rio de Janeiro mora próximo da praia, né, cara? Eu moro distante da praia. Rapaz, se você soubesse como é que tá a minha vida de trabalho, graças a Deus eu tenho bastante trabalho. Inclusive, nosso amigo Robson aqui, que nos assiste, né, mandou um abraço para ele. Robson, um abraço, tá? Segunda-feira te aguardo, meu camarada. Isso aí, Robson, grande parceira da GSI, já esteve conosco aqui algumas vezes no Liderança News, é um parceiraço. Só falta o almoço agora, né? A amizade já tá feita, já tá tudo certo, falta só um almoço agora. Sim. Mas é isso aí, que legal. Gente, tem algumas pessoas aqui no chat, eu já quero saudá-los, né? O pessoal que tá aqui no chat, o Cavotão, líder, né? É um grande líder da segurança privada aqui em Rio Claro, na região, tá na Prosegur atualmente, já deixou um boa noite aqui, faz 2 dias que ele deixou um boa noite aqui pra gente, já cumprimentando aqui a rapaziada do Liderança News. Depois vem a Edna Maria, a Selma Pereira, que se eu não me engano está em Sorocaba, o Marcelo Castro, grande Marcelo Castro, está lá, um gestor de segurança importante aí surgindo no mercado, lá na região sul do Brasil, em Gravataí. Boa noite, Marcelo, parceiro de sempre. A Maria Aparecida está aqui, a Cailane Oliveira, ela falou que vinha e veio mesmo, está lá trabalhando no comercial do Grupo Semprel, grandes feitos lá, grandes realizações, trazendo mais clientes, né, captando mais clientes para o Grupo Semprel. Boa noite, Cailane. O Douglas, olha o nosso parceiro Douglas aqui, ó, ele está prestigiando, está aqui no chat, acompanhando a transmissão de hoje. Boa noite, Douglas. Fica aí nos bastidores, se a gente apertar aqui o tema, você sobe na tela e fala conosco aqui, viu? Boa noite a todos, está chegando mais gente, e também aqueles que vão ver a gravação depois. A gente tem uma visualização, Rafael e amigos, bem grande, bem interessante do Liderança News, depois que encerra, né, o programa ao vivo. Sim. Muita gente vê gravado, e eu agradeço também. Compartilha esse link, a transmissão com seus amigos. Hoje mais um tema, né, Rafael? A gente esteve conversando aí sobre esse tema é pancada, cara. Esse tema aí dá assunto, é um tema complexo. Assunto, dá polêmica, dá briga, dá pancadaria. Mas nós vamos trabalhar ele hoje na boa, tranquilão, né? Vamos trazer uma mensagem interessante para o pessoal a respeito de maturidade profissional, que é um tema bem importante e que eu acho que dá para a gente desenrolar aqui até que hora? 11. Umas 11? 11 horas de boa. Se o nosso diretor aí do programa autorizar, que está nos bastidores, a gente vai até mais tarde hoje. Eu tenho certeza que... então, e a galera com certeza vai acompanhar. Tá aqui o Vanderlei também, chegou no chat, lá de Aracaju, Sergipe.
Já estamos na região nordeste do Brasil, na região sul. Então é uma prova que o Liderança News alcança e rompe muitas fronteiras. Rafael Dias, meu amigo. Vamos lá? Rafael, você quer comentar alguma coisa do tema antes da gente começar? Quer fazer uma breve introdução? Sim. Fique à vontade. Pessoal, o nosso tema de hoje é um tema, né, que não envolve também só a segurança em si, é um tema que envolve, acho que todas as áreas do mundo corporativo, né, que envolve o meio profissional quando a gente fala de maturidade. Né, tem certas pessoas que têm dificuldade em entender o que realmente é maturidade, e nós sabemos, como profissionais, que a maturidade ela não tem nada a ver com a idade, e sim com situações que nós já vivemos no decorrer da nossa vida e como nós abordamos ela mediante uma crise. Então, nós vamos explorar algumas situações aqui, o pessoal da live também pode ficar bem à vontade em fazer perguntas, em fazer questionamentos, nós estamos aqui para esclarecer qualquer tipo de dúvida e, principalmente, também, a gente vai aprender muito junto com vocês, vamos compartilhar o que sabemos e aprender junto com o pessoal de casa. Isso aí, muito bom, Rafael Dias. Pessoal, antes de começar, quero saber a opinião de vocês. Ó, a Maria está dizendo que ela está lá em São Paulo, hein? Maria Aparecida está sempre aqui conosco, né, acompanhando. E eu queria saber a opinião dos nossos amigos do chat, antes da gente expor aqui o que a gente pensa a respeito, fazer os comentários, né? Será que maturidade profissional é realmente importante? Eu queria que o pessoal nos ajudasse, como sempre, a construir aqui o programa Liderança News e colocasse no chat a opinião. Pô, acho que é importante, não é tão importante, acho que é importante numa forma, em outra é assim ou não. Eu gostaria muito de conhecer a opinião de vocês, porque é um tema. O Rafael propôs esse tema, né, para hoje. O Rafael falou, cara, eu queria falar sobre maturidade profissional, achei muito, muito legal, né, esse tema, mas são muitas considerações que a gente poderia fazer a respeito. Mas, Rafael, eu sei que você deu um treinamento recentemente, né? Sim, você é um instrutor de segurança privada, né? Aí no Rio de Janeiro, na região. Você é um gestor, um líder reconhecido na sua atividade. E eu sei que você deu um treinamento importante aí para a sua equipe. Eu gostaria que você fizesse uma prévia, uma abertura, respondesse brevemente no seu modo de entender e pegando como referência o contexto do que você aplicou de treinamento. O que é essa maturidade profissional que nós estamos comentando aqui, que trouxemos para o tema de hoje? Nada mais é, meu amigo Wagner, é saber administrar conflitos e problemas com discernimento, né, com a maturidade, com olhar crítico, com outra visão, com com aquela visão de dono, com outra percepção. Quando a gente fala de maturidade, algumas pessoas não conseguem entender quando a gente tem que se colocar no lugar do outro. Né? Às vezes, a minha atitude ela interfere diretamente em certas situações. Então, eu tenho que pensar duas vezes. Realmente, é necessário eu tomar essa atitude? Quais são as consequências que poderão vir se eu tomar essa atitude? Então, na área da segurança privada, tem muito disso. Né? As pessoas, às vezes, elas não sabem se posicionar, ou então falam coisas que não deveriam dizer, ou então discordam de certos assuntos, né? E a gente tem que saber se colocar muitas vezes no nosso lugar. Eu costumo dizer também, Wagner, que a vida é um grande aprendizado. Né? A vida a gente tem que aprender a ganhar e perder. E muitas das vezes a gente tem que perder, né, para colher os frutos lá na frente. Né? Eu falo por mim porque eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu fui forçado, né? Às vezes a vida ela nos coloca em certas situações que a gente não quer amadurecer, mas a vida nos coloca em situações que nos forçam a amadurecer precocemente. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 16 anos de idade. Então, se eu falar para você que eu queria trabalhar, não, eu não queria trabalhar. Com 16 anos, eu queria curtir a minha vida, né? Porém, não tinha, eu tinha minhas obrigações, não tinha que ajudar a minha família na época, então eu fui forçado, né, a adquirir maturidade. Naquela época, eu me questionei bastante, eu perguntava bastante para Deus porque eu tinha que trabalhar, porque eu tinha que passar por aquela situação, porque eu via pessoas da minha idade curtindo a vida, né, fazendo outras coisas que eram diferentes do que eu fazia e eu tinha que fazer. Naquela época, eu não conseguia entender. Hoje, com meus 30 anos, eu consigo entender perfeitamente as situações que aconteceram na minha vida. Foi necessário que eu passasse por aquela situação para eu estar aqui hoje compartilhando isso com vocês, falando um pouco sobre o que é maturidade, lembrando,
A maturidade, ela não tem nada a ver com idade. Às vezes a gente se depara com uma situação, vê um profissional aparentemente com certa idade, né, já parece ser uma pessoa, um senhor, né, porém as atitudes que ele apresenta são atitudes totalmente imaturas, não condizem com a sua fisionomia, né? Você olha uma pessoa, senhor de idade, já cabeça branca, né? O que a gente imagina? Não, ele já tem idade suficiente, ele já tem maturidade para certos assuntos, para certos aspectos. Quando a gente começa a conversar, a gente vê que é totalmente diferente. Então, a maturidade é isso. A maturidade não tem nada a ver com a idade, e sim com as situações que acontecem na nossa vida e como a gente vai abordá-las. Muito bom. O Jefferson aqui está dizendo que é lá do Rio de Janeiro, está aqui conosco no chat. A Kailane, e ele falou que você é um ótimo instrutor, hein? Jefferson Azevedo está aqui acompanhando. O Luciano Pires também já entrou aqui, já deu show uma mensagem, show. A Kailane disse, a Kailane de Rio Claro, lá do Grupo Semprel, disse o seguinte, ó, eu acho que é importantíssimo, mas que falta bastante em diversas empresas. Né? Então, basicamente por isso que nós estamos aqui hoje, Caio, para trazer um pouquinho dessa reflexão para um debate. O Liderança News é um programa com a temática de liderança que aborda os desdobramentos do que é ser líder, de como é estar à frente de equipes, ou mesmo para aquelas pessoas que gostariam de se desenvolver profissionalmente, de repente seguir uma carreira de gestão, de liderança. Então, é por isso que nós estamos aqui e que nós trazemos esses temas para que a gente possa discutir numa comunidade enorme que nos acompanha aqui toda quarta-feira no Liderança News. Rafael, você nos trouxe alguns insights aqui. E eu já queria deixar o recado, como nós vamos até às 11 e pouco que você falou aí, né? Isso, nessa transmissão de hoje, 11h15, nós vamos falar aqui em 3 cenários, basicamente. Né? Primeiro, nós vamos falar para o pessoal que está no início de carreira, que está na linha de frente, que está lá no posto de serviço, que está lá atendendo, que está lá fazendo a segurança, fazendo a limpeza, olhando as imagens, tá? Nós vamos falar para essa turma primeiramente. Depois eu quero falar para a liderança intermediária, né, de como é esse processo para a liderança intermediária do nosso ponto de vista, dentro da abordagem que a gente quer trazer, e daqui a pouco chegam os líderes, os gestores, a alta liderança, os proprietários de empresas, os donos, os empresários e executivos, que não vão escapar da nossa temática aqui de maturidade, porque maturidade serve para todos, e todos precisam estar engajados, né, com esse tema, ou com os reflexos ou desdobramentos que esse tema tem, para que a coisa de fato funcione, não é, Rafael? Positivo, Wagner, com certeza. A gente tem muito que explorar, né? A gente tem muito que abordar nesse tema. Né? Eu tenho alguns exemplos que eu vivenciei na prática. Né? Então, eu não vou perder muito tempo, por mais que a gente vá até 11h15, né? Mas eu vou adiantar algumas situações, né, sobre maturidade. Né? Nós tivemos bons exemplos agora no ano de 2019, no ano de 2020 e também no ano de 2021, saber o que é maturidade. Um ponto, Wagner. Covid-19, pandemia. Né? O que aconteceu na pandemia? Quantas empresas, principalmente empresas de segurança, de prestação de serviço, que se fecharam? Diversas empresas se fecharam, muitos colaboradores foram para a rua, né? E um fato que aconteceu quando eu trabalhava em uma certa empresa. Né? A empresa ela adotou uma situação, né, de reduzir custos. Ela reduziu salários, benefícios, né, praticamente pela metade. Né? Eu tinha uma grande equipe. E como lidar com uma situação como essa? Como gerenciar uma crise como essa? Lógico, sempre tudo que interfere a nossa vida financeira, né, atrapalha. Né? A gente faz um estudo, a gente faz um cálculo de quanto a gente pode gastar no mês. E quando a gente tira assim do nada, né, é um impacto muito grande. Né? Somos chefe de família, então a gente sabe muito bem como é que funciona. Porém, era uma crise, era uma situação complicada. Então, como abordar uma situação como essa? Primeiramente, sensatez, pé no chão, certo? Conversei com a minha equipe, expliquei toda a situação, que não era só com eles, porém eram comigo também. O principal ponto que eu abordei foi o seguinte: quantas empresas se fecharam naquele momento? Né? O Rio de Janeiro tem muitas empresas de segurança, porém muitas empresas se fecharam. A empresa ela adotou essa medida para não mandar nenhum colaborador embora. Nenhum colaborador foi mandado embora, os custos foram reduzidos. Mas as pessoas continuavam reclamando. Poxa, mas nosso salário... Eu falei, mas você está recebendo a metade do seu salário
e tem gente que nesse momento não está recebendo nada. Tem uma pergunta, alguém falou aqui no chat aqui sobre resiliência. É exatamente isso. Ser resiliente. Enxergar um ponto positivo onde mais ninguém enxerga. Era um ponto positivo. Eu tinha que enxergar uma luz no fim do túnel, porque é uma fase. Uma hora iria passar. Tanto que passou. Futuramente, logo assim, quando a crise se estabilizou um pouco, a empresa voltou a pagar os seus salários, porém nenhum colaborador foi mandado embora. Se eu não tivesse tido maturidade e ter conversado, ter feito um DDS com a minha equipe e explicado toda a situação, né, quantos colaboradores poderiam ter perdido seus empregos? E principalmente, Wagner, continuar prezando o contrato, e o que tem de mais importante, acho que é o nosso nome. Né? A gente faz essa pergunta como instrutor constantemente nas nossas aulas. O que você preza mais? O seu nome ou o nome da empresa? Ah, eu prezo o nome da empresa. Eu também prezo o nome da empresa, mas antes de prezar o nome da empresa, eu prezo o meu nome. Eu fui militar por muito tempo, eu fui militar por 8 anos, eu fiz diversos cursos na área da segurança das Forças Armadas. Né? Porém, o que eu mais prezava não eram os cursos que eu fazia, que eu ostentava na minha farda, e sim era meu sotache, era o meu nome, porque meu nome eu carrego para onde for. Então, isso que a gente tem que prezar sempre, né? Indiferentemente do crachá que está no nosso pescoço, preso na nossa blusa, a gente tem que prezar principalmente o nosso nome. É com ele que a gente vai além. Né? A empresa não deu certo aqui, bola para frente, continua tocando barco, mas faça um bom trabalho aonde você estiver. Tenha maturidade para administrar os problemas, porque toda empresa tem problema. Nenhuma empresa é perfeita. Né? Mas às vezes as pessoas querem generalizar. Ah, nossa, a empresa tem problema. Eu vou te falar uma coisa, meu camarada. Você vai sair daqui, você vai para outra. Talvez você não encontre o mesmo problema, mas você vai encontrar um problema diferente que também vai te incomodar. Se toda empresa que você for, você achar que tem problema, sinto muito. Abra uma empresa e trabalhe para você. E vai ter problema, né? Não vai escapar dos problemas também, não. Mas foi bem interessante essa abordagem que você trouxe. Eu estou anotando, Rafael, eu gosto de anotar. Né, algumas palavras, algumas frases que você vai estar colocando. Você já falou de atitude, de empatia, de agir com sensatez, com o pé no chão. Você falou do nome. Eu chamo isso de reputação. Daqui a pouco a gente vai voltar nesse tema aí. Mas é legal. Eu entendi. Eu acho que faz sentido. Nós estamos num negócio de pessoas. Eu não me canso de falar isso. Para mim, isso é muito claro que nós estamos envolvidos numa atividade de segurança privada. Nós estamos prestando serviço para muita gente, muitas pessoas que dependem da nossa prestação de serviço, que estão usufruindo do conforto, da tranquilidade a partir dos nossos trabalhos de segurança, de facilities, né, que estão espalhados aí no Brasil todo. E é importante que cada um de nós tenha isso bem claro, né? Eu acho que quando a gente fala de maturidade profissional, a gente está falando primeiro de um nível pessoal versus profissional, ou pessoal e profissional. Então, eu acho que esse desconforto que às vezes a gente percebe é normal, não é todo dia que as coisas estão dando certo, que está tudo bem, como você falou, pandemia, redução de salário, modificações de condições de trabalho, de posto, enfim, tantas coisas que aconteceram e todo mundo já sabe. Então, eu acho que quando a gente fala de maturidade profissional, a gente tem que trabalhar numa linha inicial em 2 aspectos, pessoal e profissional. Né? A gente já é grandinho, né? A gente já cresceu, a gente já ganhou uma experiência, a gente já saiu para trabalhar, a gente já tem uma família, e a gente não pode mais lidar com as coisas como quando éramos adolescentes. Sim. Né? Que a gente agia de impulso, a gente queria fazer do nosso jeito, né? A gente queria, de repente, impor uma situação pelo fato de estar ali dentro de um grupo de amigos, né? E não estamos mais nessa fase. A gente já cresceu, a gente assumiu outras responsabilidades. E é muito importante entender qual é a relação que você está. Você está numa relação profissional. E calma, não fica nervoso, que eu vou chegar no gerente daqui a pouco, eu vou chegar no dono de empresa, tá? Relaxa, fica tranquilo. Nós vamos chegar aqui, né, em todas as fases do processo. Mas para quem está ali na linha de frente, é quem toma a porrada, literalmente, é quem escuta, quem às vezes está no sol, na chuva, e precisa de mais resiliência, como o Denis colocou aqui, né? Essa galera realmente que está lá na ponta da linha, né, que precisa de resiliência, que precisa estar, né, praticando a resiliência, treinando isso, vivendo isso, para que aguente, porque a gente sabe
que o impacto maior é na primeira linha, é na linha de frente. A gente sabe. Mas é preciso entender qual é a relação que você está. Você está numa relação profissional, que tem todos os seus desdobramentos, todas as suas condições. A empresa, eu vou falar já já, nem sempre ela vai tomar atitudes que ela também quer tomar. Os seus líderes nem sempre vão agir conforme eles gostariam realmente de agir. E a gente precisa ter uma leitura um pouco mais ampla, Rafael. Eu sempre falo dos bastidores, né? Eu falo que nós, todos, precisamos conhecer os bastidores da segurança. De alguma forma. Eu sei que isso não está o tempo todo disponível, mas nós precisamos ter uma compreensão de como é que esse mundo funciona. O mundo dos negócios, o mundo do business. Né? E nós precisamos entender, e passa por um amadurecimento pessoal, eu, Wagner, pessoa, e eu, Wagner, profissional. Não é muito coerente, não é muito natural que cada um esteja num cenário muito diferente. Não tem como, não faz sentido. Né? Não vai conectar. É como você falou no começo. Aí, a expressão, você olha para a pessoa, você imagina uma situação, e aí o comportamento diz outra. Então, o primeiro passo, digamos que a primeira fase, é ter uma compreensão de quem é você, qual o seu valor, que profissão que você está, que consequências... Isso, que consequências o seu serviço traz para o dia a dia. Como é que você vai interagir com isso? Como é que você vai resolver problemas? Porque a gente está resolvendo problema o dia inteiro. Né? Então, acho que passa por essa compreensão, por esse entendimento de qual é o meu papel, qual é a minha importância e quais os desdobramentos normais, que o sol é normal, a chuva é normal, às vezes uma cara feia é normal, uma palavra atravessada é normal, uma proteção, uma prevenção é normal, tudo isso é normal. Agora, onde eu sinto que dá gargalo, onde eu sinto que o pessoal não consegue avançar, patina, tem dificuldade, é quando a gente acha que a gente tem uma expectativa diferente. A gente acha que não é normal. É normal, não é normal o desrespeito. Não é normal a falta de cuidado, de atenção das pessoas, a falta de educação. Isso não é normal. Mas as situações que vão acontecer em torno disso são normais. Passa por uma compreensão. Você acha que faz sentido? E eu queria ouvir o pessoal do chat também. Vamos lá, Wagner. Quando a gente fala de segurança privada, e quando a pessoa ela resolve entrar para a segurança privada, eu sempre aconselho as pessoas que vêm conversar comigo, olha só, Rafael, eu queria entrar para a segurança privada, que eu sempre falo, você tem que gostar da sua profissão, tem que gostar, primeiro, de segurança privada, entender qual é o segmento, como funciona a segurança privada, entender que você vai abrir mão de certos aspectos e, principalmente, você vai lidar diretamente com pessoas. Então, para você lidar com pessoas, você tem que ter um equilíbrio emocional diferenciado. Porque quando a gente é prestador de serviço, a gente pode lidar com pessoas extremamente educadas, cordiais e elegantes. Também a gente pode lidar com pessoas extremamente deselegantes, arrogantes e ignorantes. E como lidar com uma situação como essa? Então, a pessoa tem que se analisar, saber se ela está preparada para entrar nesse segmento, porque vai se passar por isso. Né? A gente costuma dizer que a nossa barriga, ela não é, a gente não chama de barriga, a gente chama de pântano, né? Porque a gente engole sapo. Fato. Trabalhar diretamente com pessoas, a gente engole sapo. Isso é maturidade. É você escutar o problema, é ser político, principalmente. É ser político. Ver aquela situação, você vê que o cliente está num nível de estresse, né, altamente, está falando com você de forma agressiva e você, com toda a educação, toda a cordialidade, toda a empatia, tenta resolver aquela situação. Você não se equipara, né, no mesmo nível de estresse que está o cliente. Isso é maturidade, administrar essas situações. E essas situações a gente não começa no posto de serviço, Wagner. Essas situações a gente começa bem antes, começa em casa. A gente aprende a administrar nossos problemas caseiros, né, para a gente também não misturar uma coisa com a outra e não confundir e não levar isso para o posto de serviço, porque a gente sabe o que isso pode acontecer, o que pode acarretar. Suponhamos que um colaborador ele não possui equilíbrio suficiente, né, quando um cliente interpela-lo de uma maneira que ele acha de forma agressiva, ele vai e se equipara. O que isso pode causar? Primeiramente, para ele, para a empresa e para o contrato. Então,
o próprio o Denis comentou aqui novamente, ele perguntou se inteligência emocional está vinculado com isso. Total, né? Porque é exatamente isso que você está falando. Você tem que, da mesma forma que a gente faz uma reciclagem, que a gente faz treinamentos, você comentou que fez vários treinamentos, a gente assiste um vídeo, um curso, uma palestra, aquele conteúdo ele tem que entrar na sua grade, na sua caixa de ferramenta, digamos assim, de alguma maneira. É igual quem luta, né? Principalmente os lutadores que são mais, digamos, profissionais, ou mesmo na vida militar, o treino pesado faz com que o combate seja melhor. Melhor. É o processo jesuítico, Wagner. É repetição com correção até exaustão leva à perfeição. Treinar é capacitar. Né? Você não é bom naquilo que você não pratica. Se você não praticar empatia, se você não praticar resiliência, se você não praticar o bom senso, se você não praticar a maturidade, você não vai sair de onde você está. E não é pessoal, né, Rafael? Porque a gente tem a impressão, no primeiro momento, pode virar, se tornar pessoal depois, mas não é pessoal. Né? Ali nós estamos numa relação comercial, numa relação de trabalho, no nosso caso, dentro do nosso contexto, que não é pessoal. Então, assim, a gente a gente tem que entender muito bem qual é o nosso papel dentro disso. E que nós somos facilitadores dentro do processo. Ser facilitador não é. Às vezes a pessoa escuta a palavra e liga a palavra ao fato literal. Ah, então eu tenho que facilitar, então eu não tenho que. Não é isso. Nós estamos lá para intermediar e ser um facilitador no sentido de que as coisas aconteçam como ela precisa acontecer, dentro dos padrões. Então, para que qualquer pessoa, seja no início de carreira, seja um profissional mais maduro, precisa compreender qual é o seu papel, qual é a sua importância, qual é a sua função dentro do contexto. E as percepções, se a gente for fazer uma pesquisa, talvez não aqui no Liderança News, que o pessoal daqui já está acompanhando a gente faz um bom tempo, e já estão aí na metade na metade de uma graduação, aí, se for ver em termos de conteúdo, somado ao legado da segurança também, que traz temas incríveis aí, né, importantíssimos. Então, assim, talvez aqui não, mas a gente sente que o pessoal ainda não tem a real dimensão do que é a função, de qual é o papel dele, do que as pessoas esperam, de qual é a missão dele, o que ele precisa entregar no final do turno. Né? Eu acho que essa percepção ela não é muito bem clara. E aí, Rafael Dias e amigos, eu vou subir um pouquinho o patamar, nós vamos chegar ao patamar hierárquico, nós vamos chegar na liderança, no supervisor, no líder, no coordenador e até no gerente, que também não sabe, muitas vezes, não estou generalizando, tem gente muito boa no mercado, que faz muito bem, que poderia estar aqui conosco falando desse tema, mas que às vezes não compreende também esse papel. E aí começa o verdadeiro problema, na minha opinião. Os problemas são mais caseiros, os problemas são mais internos do ego, que externos. Né, eu não sei se você exato. Você enxerga assim também? Sim. Já passei por umas situações como essa, né, por conta de supervisores. Às vezes a pessoa ela é um excelente vigilante, Wagner. Às vezes ela um bom vigilante, ela vem desempenhando um bom papel, né, vem se destacando. Porém, no momento em que ela é promovida para um cargo acima, um supervisor de posto, ou então um supervisor operacional, pronto. Aí ele deixou de ser, ele esquece tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele vivenciou e aplica de forma totalmente diferente. Esquece da escola que ele veio, esquece a empatia, esquece a resiliência, esquece que atrás de um uniforme tem um ser humano que tem problemas e quando você é líder, você tem que administrar conflitos e problemas, os seus, os do posto e o do seu colaborador. Né? Você tem que liderar pelo exemplo. Então, a supervisão tem que ser muito madura em certas atitudes, né? Em certos posicionamentos. Né? Tem que ter um olhar crítico, né? E sigilo das informações, principalmente. Às vezes, o colaborador está passando por uma situação delicada, né? E, às vezes, a supervisão é indelicada, expõe o colaborador na frente de outros. É uma situação que constrange o colaborador. E ele acaba perdendo, principalmente, o respeito daquela pessoa. Né? Eu acho que Rafael... Eu vou te interromper um pouquinho, mas só para corroborar com o que você está falando, a Maria Aparecida disse o seguinte, principalmente nesse período de pandemia, com que as pessoas estão com estresse elevado, saúde mental é um fator que passou a ser relevante.
Esse comentário dela faz todo sentido dentro do que você está falando também. Sim, exatamente. Esse período de pandemia, as pessoas elas ficaram porque aconteceram diversas situações na vida das pessoas, de cada um que tem uma história na pandemia, problemas financeiros, problemas pessoais, né, e tudo mais. Então, isso acarreta diretamente no ser humano, né? E às vezes a pessoa ela acaba descontando essa situação em pessoas que não tem nada a ver. E muitas das vezes é quem está lá na ponta, o Wagner. É o vigilante, é o controlador de acesso, é a recepcionista, porque essa pessoa ela não sabe administrar, não soube administrar aquela situação e acaba se exaltando de uma forma que não deveria, né? Em cima de pessoas que não deveriam. Isso aconteceu justamente por conta da pandemia. A gente via isso no posto de serviço, a situação, como as pessoas chegavam no posto de serviço, elas queriam atendimento para ontem, sendo que a gente sabe que tem um controle de acesso. Não, eu quero entrar de qualquer maneira, eu já estou autorizado. Não, a gente tem todo um trabalho de explicar para a pessoa que tem uma triagem, é feita a documentação, tem que guardar a liberação. Mas a pessoa não. Ela vem e ela quer ser atendida na hora, né? E a pessoa que estava ali na ponta, ela tinha que administrar essa situação com muita maturidade e sabedoria. Isso. E aí, o exemplo que nós falamos agora, para o pessoal que está na linha de frente, de entender o seu papel, de entender o contexto, de entender a sua atribuição, também serve para o líder. Porque, assim, ó, poxa, nós estamos num segmento muito tradicional, conservador pra caramba, que tem paradigmas bastante enraizados. Tá, mas o que a gente aprende com isso? Nossa live se chama Maturidade Profissional, Problemas e Oportunidades. Quais são as oportunidades que eu consigo gerar, que eu consigo identificar, mapear a partir disso? Eu já deveria saber quem é meu público, qual o perfil desse meu público, né, que são normalmente os profissionais de segurança, de onde ele vem, normalmente o que ele pensa, quais as atitudes que ele tem no caso A e no caso B. Eu já não deveria entrar numas furadas, que aí é onde, né, eu tenho uma questão que eu anotei aqui, quais os sinais de maturidade profissional? Né? Como é que a gente identifica uma pessoa que tem maturidade profissional e é totalmente comportamental? Então, assim, às vezes eu vejo supervisores, coordenadores, líderes entrando numas furadas, cara, que não dá para acreditar. Né? Não dá para acreditar, porque, em tese, eu já tenho mapeado, já deveria ter mapeado todo esse cenário, porque nós estamos num negócio de pessoas, nós lidamos com pessoas o dia todo. Se eu não consigo lidar bem com elas, se eu não consigo articular bem, se eu não compreendo qual é o perfil, quais as atitudes que são previsíveis desse profissional com questões internas e externas, sim, cara, o que eu estou fazendo? Né? Onde é que eu estou imprimindo o meu esforço? Como é que eu estou liderando? Porque não é mandar, é compreender. Né? Não é mandar, é compreender cenários. Né? Então, assim, nós temos já líderes de bastante tempo, aqueles que estão iniciando, dando os primeiros passos na carreira agora, e a gente tem que pensar muito nisso. O que é que nós estamos fazendo com relação às informações que a gente tem? Né? Porque aí sim eu consigo enxergar que nós estamos maduros ou amadurecendo profissionalmente dia a dia, quando a gente consegue extrair de uma coisa que ninguém enxerga, de uma coisa que ninguém está pensando, que ninguém está considerando, informações, ou consigo prever possibilidades que eu devo, enquanto profissional maduro, experiente, trabalhar. Liderança, meu querido. Ou você pensou que você ia mandar em alguém? Você não manda, não. Né? Então, assim, é compreender, é trabalhar junto, é atender necessidades, é andar lado a lado, é o cara sentir confiança em você, é sentir nessa falta de apoio que às vezes vem de fora, seja no aspecto familiar, seja no seu círculo de amigos, é sentir que ele tem apoio, uma pessoa, um apoio, confiança, pelo menos ali no local de trabalho. É isso ou não? Exatamente, Wagner, eu costumo dizer, muitas das vezes a gente tem problema, como todos nós profissionais temos problemas também, às vezes o colaborador, ele não quer que eu resolva o problema dele, né? Ele só quer expor, ele quer ser ouvido, né? O simples fato da gente dar atenção para a pessoa e deixar ela expor os seus problemas, né? Eu acho que ela já tira um alívio, né? Tira um peso das costas dela. Poxa, o supervisor me escutou. Ele não vai conseguir me ajudar nesse momento, porém ele ouviu o meu problema, né? Ele disse que vai me tentar ajudar em outra hora, porque acontece.
Acontece muitas das vezes, a gente é assim também, né, Wagner? A gente tem problema, nossa, eu vou ligar para um amigo meu porque ele vai, pelo menos, ele não vai conseguir resolver o meu problema, mas pelo menos ele vai me escutar, vai me aconselhar, vai saber me orientar da melhor maneira possível. E isso é liderança, isso é maturidade, né? Orientar, dizer o melhor caminho, né? Acho que isso é importante para o nosso segmento. Falta isso em alguns profissionais que estão no cargo de liderança, enxergar isso no seu colaborador. Às vezes o colaborador dá com um problema pequeno, que a gente consegue resolver. Simples, uma simples conversa, você conquista o colaborador. Né? Opa, chama ele pelo nome, Wagner. Pode falar, Wagner. Já faz toda a diferença, né? Chamar pelo nome. Chama ele pelo nome. O professor Eduardo Ramos está aqui no chat, sempre está aqui. Eduardo Ramos é parceiraço nosso aí do Liderança News. Ô Eduardo, de qualquer hora a gente precisa estar aqui, cara, fazendo uma transmissão junto, um programa junto, porque o professor Eduardo Ramos tem com certeza uma contribuição muito importante para trazer a nós todos aí. Então já fica convidado ao vivo para fazer parte aqui dessa segunda temporada do Liderança News. Vamos combinar uma temática aí que é ampla, né? A experiência do professor Eduardo Ramos, e a gente vai estar aqui também. Ele comentou que ainda nos dias de hoje se depara com profissionais que são promovidos sem ao menos passar num treinamento, né, de liderança, de compreensão de cenários, né? Aí eu até respondi aqui, poxa, e pensar que isso ainda existe isso nos dias de hoje, né? A Maria Aparecida também disse aqui novamente, ó, liderança humanizada, né? Eu vi um post hoje, eu até compartilhei no meu Instagram pessoal, do Salib Neto, que é um grande pensador brasileiro na área de gestão, e ele estava dizendo o seguinte, que a gente gasta muito tempo dizendo aos nossos líderes o que fazer. Eu vi essa postagem sua. Você viu? Mas não gasta o mesmo tempo dizendo a eles o que não é para ser feito mais. Exatamente. E faz todo sentido nessa linha do que a gente está tratando aqui, e a Maria lembrou, dessa liderança humanizada, porque o contexto mudou. Quem é que não compreendeu que o contexto mudou? Né? Tá dormindo? Tá onde, né? Então, assim, para que a gente possa realmente, nesse momento mais difícil, nessa hora de transição, nessa hora de estar todo mundo estressado, todo mundo ainda se recuperando de todo esse processo que nós estamos vivendo, você provar com comportamentos e com atitudes, não só com palavras, porque palavra bonita tem um monte na internet, que você é maduro profissionalmente para suportar e compreender aquela situação. Então, eu acho que passa muito por aí, né? De compreensão de papel, de qual é a minha real, né? Papel, meu cenário, minha função, qual é a leitura, qual é a compreensão que eu preciso ter. Não é isso? Com certeza, Wagner. Como a gente falou aqui, como a gente viu aqui no chat, sobre liderança humanizada é o que eu mais prego, né? É o que eu mais prego e é o que eu ensino. Acho que eu tenho uma responsabilidade muito grande também como instrutor, né? Eu tenho que ter maturidade suficiente, porque eu estou formando novos profissionais que vão estar ombreando comigo futuramente. Então, acho que é de grande responsabilidade passar isso para os novos profissionais que vão surgir. O que é uma liderança, o que é liderança humanizada, o que é ser maduro profissionalmente, as condutas que a gente tem que ter num posto de serviço. Às vezes, Wagner, são poucas coisas que dizem detalhes, né? Os detalhes fazem toda a diferença. Uma grande dificuldade que a gente tem ainda é as pessoas que trabalham no plantão noturno. Né? Eu não tenho nada contra quem trabalha no plantão noturno, inclusive eu também já trabalhei no plantão noturno, mas às vezes a gente se depara com um colaborador que trabalha no plantão noturno, ele fica extremamente chateado porque ele não pode dormir, Wagner. Nossa, eu não posso dormir no plantão noturno. É um tema complicado, né, Wagner? Oh, meu Deus do céu, né? Complicado. Né? Vamos lá. Eu costumo dizer nos processos seletivos que a gente participa, né, a gente vê quando o colaborador está lá, o candidato, ele está lá para se candidatar a uma vaga de emprego, é perguntado para ele qual é a sua disponibilidade de horário. O que a gente escuta, Wagner? Total. Né? E qual é o horário que você prefere trabalhar? A qualquer horário. Né? Aí o profissional ele começa a trabalhar no plantão noturno, sendo que ele começa a desejar. Né? Ele esquece, né, que ele tem família, ele esquece que ele tem contas, ele esquece principalmente que ele tem compromisso.
e começa a negligenciar o seu próprio serviço com atitudes. Ele deixa de cumprir procedimentos porque acha que não vão fazer tanta diferença assim, porque o meu serviço é rotineiro, Wagner. Não acontece absolutamente nada no plantão noturno, então eu não preciso fazer. Sendo que é aí que mora o perigo, Wagner. Pode acontecer. É o contrário, tudo, né? Exatamente, pode acontecer tudo, inclusive nada, sendo que naquele dia ali aconteceu tudo. Aí no dia que chegou a supervisão, Wagner, o colaborador, ao invés de ele estar no posto de serviço dele, ele está num posto escondido, homiziado, descansando. Aí a supervisão pega, né, aplica uma sanção disciplinar. Né? Aí ele ainda acha que tem direito de reclamar da supervisão que aplicou uma sanção disciplinar nele. Vamos lá, quem foi que aplicou, quem recebeu essa sanção disciplinar? Por que fez? Né? Você não sabia o que deveria ser feito? Foi falta de maturidade, falta de compromisso, falta de comprometimento e falta de respeito, principalmente consigo mesmo. Você já saiu de casa para trabalhar, já pegou condução lotada, certo? Tem suas obrigações, chega no posto de serviço com uma atitude imatura como essa, né? E ainda acha que tem direito de reclamar de não ser, que não aplique uma sanção. O que você tem para me dizer sobre essa situação aí, Wagner? É o mesmo caso, Rafael, que a gente estava conversando hoje de manhã pelo Zap, né? São nessas horas mais difíceis de opiniões contrárias, de debate, né? De cenários que não estão sendo bem compreendidos de parte a parte. É nessa hora que a gente mostra quem somos, pessoal e profissionalmente. Profissional. Exatamente. E se é que temos algum valor, e temos valores, né? E aí a gente apresenta isso nesse momento. É nas horas difíceis que essa maturidade profissional, que vai se refletir no comportamento, é que ela precisa aparecer. É a mesma coisa do cliente que contrata uma equipe de vigilância, uma equipe de portaria e de serviços. São nas horas mais difíceis é que o verdadeiro valor aparece. Se essa equipe está preparada, se ela está treinada, se ela tem maturidade para encarar os desafios com resiliência, com inteligência. É aí, gente. E aí, eu estava conversando com você no Zap hoje pela manhã, e a gente estava dando um exemplo, né? Comentando, falar assim, eu quando fazia entrevista, e já fiz muitas, centenas, talvez até algum milhar de entrevistas nesses anos todos, de 16 anos de segurança privada, e eu sempre gostava de perguntar, uma certa época eu puxei as contratações para mim, porque eu queria conversar com esse cara que ia fazer parte do meu time. Eu queria conversar na entrada. E aí eu perguntava, a pergunta que não podia faltar, clichê, básico, né? Clichêzão. Você trabalha bem em equipe? Você considera que você trabalha bem em equipe? Né? E o que o pessoal do chat aqui acha, né? Quando surge uma pergunta dessa, ou se eu perguntasse agora para vocês, agora, nesse momento, tem um delayzinho aí para o chat, né? Você acha que você trabalha bem em equipe? Você considera que você trabalha bem em equipe? A gente vai ver o resultado aqui no chat já que o pessoal vai colocar, e quase 100%, para não dizer 100%, fala, cara, trabalho. Eu considero que eu trabalho bem em equipe. E aí, qual é, Rafael, o resultado que a gente percebe disso? Na prática, no dia a dia, na convivência, na tratativa ali no dia a dia, no posto de trabalho. Qual é, né, o resultado que a gente vê? Totalmente diferente, Wagner. A teoria é uma coisa, né? A teoria na primeira semana, ele já enroscou com um. Na segunda semana, enroscou com o outro. Na terceira semana, já está pedindo para mudar de posto. Não quer dizer que aconteça com todo mundo. Não quer dizer que aconteça todas as horas, né? Toda hora. Mas a gente vê isso com relativa frequência acontecendo. Detalhes pequenos, hein, Wagner? E aí eu fazia questão de ir lá no posto. Eu chamar esse profissional na base e falar, amigão, você lembra que você falou para mim que você trabalhava bem em equipe? E na primeira oportunidade que você teve de mostrar que realmente você trabalha bem em equipe, você fez o contrário, né? Então, a maturidade é a mesma coisa. Na primeira oportunidade de você mostrar que você está preparado, que você é um cara consciente, que você sabe qual é o seu papel, que o serviço está na sua mão, você desliza. Então não pode, isso serve para a base, para o pessoal linha de frente, que eu sei que está tomando porrada ali mais vezes, serve para o líder, né? É nessas horas, nesses momentos mais difíceis, que a gente mostra quem a gente realmente é, e se estamos preparados.
né? No chat aqui, Rafael, no chat tem muito comentário, né? O Júnior está falando, senhores, live muito interessante. Obrigado, Júnior, pelo comentário. Espero que vocês estejam aproveitando bem. A gente preparou, né, Rafael, com carinho esse tema. Conversamos aí alguns dias para elaborar esse tema. O nosso amigo Robson está falando que o tema está maravilhoso para debater. O Marcelo Castro disse que teve um superior que, quando ouvia a situação de um colaborador, ele se comprometia, né? Ele falava, ó, eu vou ver a sua situação, não posso te garantir nada, mas eu vou ver o que eu posso fazer. Cara, isso faz uma diferença gigantesca, né? Quando você tem um interesse real pela pessoa em resolver o problema dela, não é só a política, né? No sentido mais negativo, de falar assim, não, vou ver o que eu faço e nunca mais dar retorno pro cara, né? Então, acho que passa por aí, passa muito por aí, né? Da gente saber qual é o nosso papel. Agora, Rafael, uma pergunta que não pode faltar. Falar para essa rapaziada aqui de maturidade, que a gente precisa desenvolver isso, que aí envolve inteligência emocional, envolve resiliência, envolve compreender papel, ter o serviço na mão, dominar profissionalmente o que você faz. O que a gente fala para as empresas, para o CNPJ agora vou falar do corporativo, né, que a gente falou um pouco disso também. O que a gente fala para a empresa, que muitas vezes também não facilita o processo, que também não ajuda, que não é madura, profissional, que não tem uma liderança madura, forte, que compreende, que desce lá na base para ver o que é que está acontecendo. O que a gente fala para eles? Rafael Dias, meu amigo, diretamente do Rio de Janeiro. Wagner, numa situação complicada, eu já me deparei com uma situação com uma empresa realmente que faltava maturidade, né, em diversos aspectos da empresa, né? Ela já começava pelo código de política e qualidade, missão, visão e valores, pregava uma situação. Quando chegava no posto de serviço, quando chegava já na implantação, no contrato, no admissional, a gente viu uma situação totalmente diferente, né? A teoria, novamente, era uma situação, e a prática totalmente diferente. Já começa lá, missão, visão e valores. Quem é a empresa? Aí você entrava no site da empresa, você viu o layout da empresa, um layout bonito, muito agradável, que você lia, né? Nossa, encheu os seus olhos. Mas quando você chegava no processo, a forma que você era recepcionado, a forma que você era atendido para iniciar um processo como colaborador, faltava muita coisa agir com profissionalismo ali. Porque já parte dali. Se naquele momento ali o profissional ele não for tratado com dignidade, né, não houver maturidade na recepção dele, como ele vai distribuir isso, vai colaborar com isso no posto de serviço? Eu entrei na empresa, não me recepcionaram bem, eu não fui bem recebido, me trataram bem. As pessoas, às vezes, passam por processo seletivo, elas participam de processos seletivos, ficam igual robôs, Wagner. Né? Elas não sabem se podem se mexer, não sabem se podem falar, não sabem se podem conversar, porque estão tão robotizadas com aquela situação, né, que elas acabam aplicando isso lá no posto de serviço. É uma situação complicada. Né? A empresa ela não cumpre com o que diz, falta administração, e o colaborador, consequentemente, ele não vai responder à altura. Se a empresa, que é o suporte maior que eu tenho que ter, ela não me dá, como é que eu vou retribuir? Se eu não recebo, como eu retribuo isso? Né? Aí vai dar colaborador insatisfeito, né? Cara feia, cliente insatisfeito, aí novamente vai vir aquela liderança autoritária que não sabe o que se acontece no posto de serviço e vai vir marretar em quem? Na linha de frente. Mas não procura saber o que está acontecendo internamente, primeiramente com a empresa e com o colaborador, para saber o que está causando a indignação no colaborador. Às vezes, Wagner, é por conta de alimentação, às vezes é por conta de benefício. O colaborador já está pontuando 3, 4 vezes, né, que os seus benefícios estão atrasados. Porém, ele está trabalhando muito bem. Mas chega uma hora, nós somos seres humanos, Wagner. Por mais que a gente tenha maturidade, uma hora cansa. Aí chegou naquele momento que o colaborador cansou, porque ele está passando problema, e o problema não foi solucionado. Ele cansa. Aí, no momento que ele cansa, a liderança aparece. Ele cansou, a liderança apareceu para poder cobrar. Mas por que a liderança da empresa não apareceu quando o problema surgiu e o colaborador pontuou? Você levantou um ponto-chave aí, né? Porque talvez, quando a gente vai falar de maturidade para o CNPJ,
a palavra muda, né? Muda um pouquinho. Né? Porque atrás dos CNPJs estão os CPFs que estão conduzindo as pessoas. Eu nem gosto muito desse termo. Eu estou usando porque ele é comumente empregado aí, mas não é o tema que eu mais prefiro quando quero dizer, me referir às pessoas que estão por trás de uma organização. Mas você levantou um ponto, Rafael, que é chave. Né? Se o colaborador, né, ao chegar na empresa, ao ser recebido, a maneira com que ele é recepcionado, o local que pediram para ele sentar, o tempo que ele aguardou, o uniforme que ele recebeu, as informações que passaram para ele numa integração, se é que teve, tudo isso, aliás, isso está aqui até no nosso roteiro, a gente não está seguindo muito o roteiro, mas isso estava anotado aqui, né? A gente gosta de conversar livre, né, cara? É um bate-papo, né? Com toda essa rapaziada que está no chat conversando com a gente aí. Você acha, meu amigo, que isso aí não vai aparecer no posto de serviço? Com certeza. Né? Fato. Isso será refletido obrigatoriamente no posto de serviço, e a culpa não é dele, não, cara. A culpa não é do profissional que está na linha de frente, segurando para que tudo saia da melhor maneira possível, dentro das condições que ele tem. Como é que eu vou distribuir uma coisa, eu vou replicar uma coisa que eu não recebo, Wagner? Se eu não recebi empatia, se eu não recebi respeito, se eu não recebi uma boa integração, eu chego para receber meu uniforme. Eu visto o P, me entrego o uniforme GG, no dia seguinte eu tenho que estar no posto de serviço. Né? Se eu não recebo tudo isso, como é que eu vou replicar no posto de serviço? Exato, não vai replicar, né, Rafael? Porque você faz na primeira semana, você faz no primeiro mês, porque às vezes você está numa necessidade ali, você está envolvido, você está acreditando que é mudar, isso mesmo. Vai melhorar. Mas isso faz parte da cultura. A gente já falou disso aqui na primeira temporada do Liderança News, que isso é o reflexo da cultura organizacional. É tudo isso. O lugar onde você sentou, a maneira com que falaram com você no telefone, como é que você foi recebido, qual foi a orientação inicial que te deram para assumir um posto. Tudo isso é cultura. É cultural. E aí, sim, a maturidade, em que fase que essa empresa está, ou esses profissionais que estão conduzindo o processo, está refletido na forma, né, digamos, num termo que a gente está usando aqui hoje, maturidade, mas é cultural. E é a sua cultura empresarial, diretor, executivo, CEO, vai ser transferida para a prestação de serviço com certeza absoluta. E a minha, Rafael, indagação nesse sentido por que a gente sabe disso e a gente ainda permite que essas coisas aconteçam? Né? Porque a gente sabe, se for conversar com todos os líderes que estão aqui, que vão ver essa transmissão depois, que vão conversar com a gente, que falam com a gente no dia a dia, todo mundo fala que sabe. Mas por que é que essas coisas continuam acontecendo? Né? Eu sei, mas é ser humano. Você já sabe que vai acontecer. Qual é o plano? O que você pode fazer para minimizar? Falar que vai resolver 100%, não vai resolver 100%. Né? Mas qual é a tratativa? Como é que você trata isso? Como é que você resolve essas questões? Como é que vocês tratam isso internamente? Né? Porque reunião de chefia, reunião de gerência, Rafael, você já participou de algumas, eu tenho certeza, são pesadas. São pesadas. Os termos que são usados são pesados. E nem sempre com foco na resolução do problema, no foco real, na causa real. São medidas paliativas para resolver aquela situação, para resolver o que aconteceu naquele posto. Não são ações que, tudo bem, faz parte, precisa resolver de fato, mas não são ações que miram a causa do problema para eu tratar a dor de cabeça, que às vezes é o fígado do cara que está com problema, a barriga dele, ou coisa que ele comeu. Né? Dá para entender isso? E eu falei que ia chegar na gerência, nos diretores e nos executivos. Sim. A responsabilidade, boa parte disso, também é sua. Não ache, né? Mas a mão de obra é isso, o pessoal aquilo, a reciclagem é isso, a escola de formação, viu, Rafael? Às vezes isso é atribuído, muitas vezes lá na escola de formação... Não foi orientada de forma correta. Foi isso na escola. E aí o professor João Santos veio aqui, na primeira temporada do Liderança News, e ele falou, né, o tema era educação corporativa. De quem é a responsabilidade pela educação corporativa? É só da escola de formação de vigilante? Eu acho que não. E os profissionais que não passam na escola de formação de vigilante, que são em número muito maior do que os que passam, o que a gente faz?
Ah, meu querido, esse tema dá para a gente falar até meia-noite Bastante coisa. e sai assunto. E vamos ver o chat, Rafael? Vamos lá. O Wanderson está falando que realmente não é fácil, porém temos que verificar se foi o novato quem conseguiu trabalhar em equipe ou a equipe não cumpriu os procedimentos, os quais o novato queria. É o que nós estamos falando, Vanderlei. E assim, é fácil jogar a conta no estagiário, né? No estagiário. Ah, foi o estagiário. É o sistema. Foi o sistema. Não. Normalmente, ainda mais na liderança, é um exercício muito importante de liderança. Se errou, foi você, meu líder. Foi você, meu líder, que errou junto. Pelo menos errou junto. Se não errou sozinho, errou junto, né? Então, acho que é mais ou menos isso que o Marcelo tá... aliás, o Wanderson, Marcelo Banda, acabou de entrar aqui, eu já vi o nome dele, já subiu pro cérebro, e eu já falei o nome dele. Boa noite, Marcelo, obrigado por estar acompanhando e prestigiando aqui o nosso programa, viu? E na questão valeu. Ali, Wagner, do Wanderson, ele falou sobre o novato, né? A gente sabe que toda equipe tem um novato, e acho que quando a gente identifica que tem uma pessoa que está começando na área de trabalho, eu particularmente acolho essa pessoa, né? Porque se acontecer qualquer tipo de problema, não foi o novato, não, Wagner. Foi a nossa equipe. Isso. Foi a nossa equipe. Ao invés da gente criticar as atitudes que o novato ele tenha, não, que ele está trabalhando de forma errada, sim, ele está trabalhando de forma errada porque ele ainda não sabe. Então, se ele não sabe, o que vamos fazer? Vamos orientá-lo. Vou pegar ele pela mão, o serviço é assim, assim, assim. Qualquer dúvida que você tiver, você pode me procurar, ou então pode procurar qualquer outra pessoa, faça perguntas, tire suas dúvidas, porque somos uma equipe. O problema é que acontecer no posto de serviço não vai acontecer porque você é novato, né? E sim vai acontecer porque nós erramos, não foi você que errou. E se tiver alguém de muito mais idade, ou muito mais antigo, ou com muito mais experiência, eu vou fazer a pergunta para você. Mas você não é o antigo do posto? Você não conhece as normas e procedimentos? Por que você não orientou o novato a trabalhar da maneira correta? Você deixou o novato trabalhar da maneira correta para que agora acontecesse o problema, sendo que esse problema acarretou em todos. Pronto, acabamos de perder o contrato por conta da atitude do novato. Poderia ter sido evitada se a equipe tivesse orientado de forma correta. Mas aí que tá, Rafael, a gente não treina. A gente está na área de treinamento já há uns bons anos, né? É uma área que eu gosto muito. Eu sou fruto de treinamento, né? O desenvolvimento profissional obrigatoriamente passa por treinamento. É por isso que hoje o Marcelo está passando aqui conosco, né? O Marcelo Bando, lá do Legado da Segurança, junto com o professor Teanes. Hoje eu estava na academia cedo, tentando emagrecer um pouco, né? Mas estava lá com meu fone de ouvido, escutando o Legado da Segurança, o programa de ontem, né? Que estava o Silvano, né, falando de controle de acesso, um tema muito, muito importante, e obrigatoriamente esse processo de amadurecimento passa por aí, não desconecta. E aí, as pessoas em geral, quando a gente pega você vai fazer uma avaliação sem paixão, avaliação técnica, sim. O que é que está sendo dito para essas pessoas numa integração onde esse colaborador vai começar a fazer um trabalho. Normalmente, você vai perceber que é um discurso meio padrão, existe algumas coisas relacionadas ao cliente, mas ninguém fez um mapeamento de perfil, muito provavelmente não fez um mapeamento de perfil, não sabe exatamente como é que esse colaborador que você está contratando, ele responde às demandas, quando essas demandas começarem a aparecer para ele, não sabe. Ele não é orientado de como lidar com as situações difíceis que vão acontecer no dia a dia, como é que eu respondo, o que eu falo, complexo, né, que palavras que eu uso, que palavras que eu não posso usar. Ele não é treinado para isso. E quando ele vai lá, o novato, né, digamos, vamos usar o termo aqui do chat, né, do Wanderson, né, que usou o termo novato. Quando o novato vai lá e erra, fácil atribuir a responsabilidade para ele. Mas, na verdade, ele não foi treinado para as condições adversas que a gente já sabe que vão acontecer e a gente não trata. Cadê meu filho? Cadê meus amigos da liderança, os diretores, gerentes, coordenadores, supervisores? Cadê a experiência e a maturidade profissional? Por que não se preocuparam com isso antes? Para mapear e trazer esse assunto para dentro. E principalmente falar assim, amigo, você está entrando aqui agora, seja bem-vindo, é legal você estar aqui, poxa, estamos juntos, somos sangue azul, verde, amarelo, rosa, né? Nós somos a maior do Brasil, a menor do Brasil, a mais bonita, a mais cheirosa. Mas como é que eu entro dessa empresa, como é que eu saio? Como é que eu manifesto
Como é que eu manifesto uma opinião? Como é que eu manifesto uma situação que está em desacordo? Como é que eu faço isso? Ninguém fala. E aí o cara faz errado mesmo. E aí ele faz errado mesmo, é normal, é esperado. Não tem como esperar alguma coisa diferente disso. Então, nesse sentido, nós temos muitas oportunidades. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que é uma equipe grande, capilarizada, está cada um no ponto. É difícil você fazer a cultura organizacional chegar em todas as linhas, né, de frente da empresa. Mas, cara, a gente tem que começar de algum ponto. A gente precisa começar de algum ponto. Então, eu vejo assim uma oportunidade gigantesca de oferecer um produto melhor, de oferecer um serviço melhor, oferecer uma capacitação melhor. Eu vejo muitas oportunidades. É que precisa entrar a alta gerência, a alta direção das empresas precisa comprar essa ideia literalmente e não só nas lives, porque às vezes a gente assiste umas lives aí que a gente sabe que é só na internet que acontece, né? Então, assim, como é que eu compro essa ideia e faço essa ideia acontecer com planos de trabalho reais, com efeitos práticos? É uma interrogação que eu vou deixar. Não sou o dono das respostas, nem o dono da razão, nem o Rafael, nem o Liderança News, nem ninguém. Mas nós estamos trabalhando aqui um tema para que se abra a possibilidade de discutir o que é que a gente está fazendo. Não é, Rafael? Positivo, Wagner. É uma situação complicada, né, que a gente particularmente, a gente fica sem resposta, porque o colaborador também ele fica sem, é uma situação que começa lá na integração dele, que não foi desenvolvido da forma correta, não foi feito um mapeamento de perfil, como você falou, e ele não consegue destrinchar isso no posto de serviço, porque não se preocuparam. Quem deveria ter essa preocupação, não teve. Deveriam ter essa preocupação com quem é esse colaborador, o posto que ele vai estar. O cliente ele é dessa maneira, ele age dessa maneira, ele cobra isso. Será que esse colaborador que nós estamos contratando, ele tem um perfil necessário que o cliente necessita? Não, muitas vezes não tem, Wagner. Aí coloca um colaborador que não está de acordo com o perfil que o cliente deseja naquele determinado posto. Aí acontece, é o novato, aí é onde acontece o problema. Mas será que tivessem feito um perfil profissional da pessoa correta teria dado esse problema? Não. Né? A gente poderia ter muito bem solucionado esse problema antes de acontecer, mas isso não acontece. Infelizmente, ainda não acontece. A gente vem tentado mudar isso, né? Espero que futuramente a gente mude, né? A alta gerência, o alto escalão também pense diferente, pense dessa maneira. Né? O que a gente mais fala, né? Segurança é prevenção, e isso não foi previsto. Né? Poderia ter sido evitado. Ô, Rafael, você está com o chat aberto aí, né? Você está com o chat Sim. aberto aí. Você sabe aquele botãozinho que a gente clica do lado ali, a gente vê quem não deu like? Você sabe qual é esse botãozinho, né? Tem um botãozinho aí que você passa o mouse do lado. Sim, tá aqui. Né? E você vê aí quem é que não deu like ainda, né? Ou o pessoal não tá gostando, né? Não tá gostando do tema, ou tá aqui só de hater, né? Só para ver o que a gente tá falando para depois falar, aqueles caras não sabem nada, estão falando um monte de coisa lá, né? Então, eu acho bom, pessoal, vocês colaborar aqui com o Liderança News, vocês estão gostando do tema, né? Deixa o seu like diz muita... Quando você dá o joinha, inclusive o joinha do YouTube aí tava brilhando esses dias, não sei se era só o meu, você dava um joinha assim, até brilhava, né? Tá brilhando. Então, gente, dá uma força aí para nós, aperta o like aí, mostra pra gente, fala com a gente através do like, se você tá gostando, se o tema tá interessante, né? Isso é uma maneira do YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. Isso é muito importante, porque a gente trata o assunto aqui, trata o assunto posteriormente, né? Porque o YouTube vai mostrar isso para mais pessoas, e você, né, aumenta essa comunidade, esse engajamento que a gente sabe que vocês têm, né? A gente recebe muita coisa aí nas redes sociais, no celular, né? E a gente sabe que vocês são campeões, né? De presença aqui conosco. Inclusive tá o canal Vigilante QAP, tá aqui conosco, né? O Evaldo lá de Belém do Pará já entrou aqui faz um tempinho, tá falando que já deixou o like dele. Deixou o like mas dele já. Mas tá faltando. Só olhando aqui, ó, eu tô vendo que tá faltando. Eu vou citar já, se não deixar o like aí. Rafael, o tema tá bom, o negócio tá quente. Faz 1h04 que a gente tá aqui conversando. Vamos esticar mais um pouquinho? Eu quero te perguntar
Oi, diga aí. Eu queria voltar um pouco lá para a linha de frente. Né? Bora. Vamos lá. Eu sei que vai levantar um pouco aqui a enquete, né? As perguntas vão gerar questionamentos. Vamos lá. Nosso segmento, linha de frente, o vigilante. Né? Como você sabe muito bem que eu sou instrutor, eu gosto de levantar bastante coisa na instrução. Né? E pergunto para o meu aluno, pergunto sobre condições financeiras do profissional de segurança. Né? O que ele acha? Se ele acha que o valor que o vigilante recebe atualmente é justo, né? Se vale o serviço que ele faz é pouco, se é muito. Eu pergunto, o que ele me responde? Né? Ele acha, muitas das pessoas acham que o vigilante faz hoje faz muita coisa e recebe pouco, né? Acha que o salário deveria ser maior. Né? Wagner, em parte, né, eu também acredito que o nosso segmento ele faz muito além do que segurança, além de administrar conflitos e problemas, eu também acredito que o salário deveria ser maior. Mas eu venho numa outra linha de raciocínio. As pessoas costumam dizer que querem um salário maior, Wagner. A gente escuta muito vigilante dizendo que quer um salário maior, que eu quero receber mais, que eu faço muito pelo que eu faço. Primeiro, a gente tem que entender o que o mercado de trabalho pede, né? O que as empresas de segurança pedem. Né? Ela quer um profissional que seja proativo, que conheça normas e procedimentos, que saiba administrar conflitos e problemas, né? Que entendam o segmento de segurança, que tenha um diferencial do que ser aquele profissional obsoleto. Se você não for versátil, você não entra no mercado de trabalho. Então, aquele profissional que tem ideia, não, eu vou ser só segurança, eu vou fazer só o meu serviço de segurança. Sinto dizer, você não vai entrar para o mercado de trabalho, porque nenhuma empresa contrata nenhum tipo de vigilante que só faça aquilo que é designado. Né? As empresas querem sempre contratar além. Eu sempre falo o seguinte, agora se coloque como se fosse uma empresa. Que tipo de profissional você contrataria para a sua empresa? Aquele profissional que é versátil ou aquele profissional que é obsoleto? Aí ele responde, o versátil. Eu falei, exatamente o que acontece no mercado de trabalho. Em relação ao salário, né? Tá bom ou tá ruim? Não, eu deveria receber mais. Eu falei, também concordo. Aí eu faço outra pergunta. O que você faz hoje para receber um salário diferenciado? Quantas horas de sono você perde? Quantas palestras você faz? Quantos cursos você fez na área? Quanto você está disposto a se desenvolver profissionalmente para conquistar um salário melhor? Atualmente eu não estou fazendo nada. Sendo que se você não está fazendo nada atualmente, como é que você quer pleitear alguma coisa que você não está correndo atrás? Né? Às vezes é falta de maturidade da pessoa, ela quer receber, né? Sendo que ela não quer se doar. Sim, completamente. Não tem almoço grátis, né? Já diz o bom e velho ditado, não tem almoço grátis. Com certeza eu fiz muito isso, já contei minha história aqui algumas vezes, né? Ralei, né? Putz, a esposa que está aqui do lado, ó, deixa eu ver se ali, ó, tá ali trabalhando ali, né? Durante muito tempo foi ela que bancou as finanças de casa, porque, né? Uma certa época era o salário dela que prevalecia, né? E ela que bancou para que a gente pudesse estudar, pudesse fazer a faculdade, pagar, né, os cursos, até hoje, né? Pagar os cursos que são necessários fazer para que as coisas se mantivessem, né? E enquanto isso, a gente ia lá, ralar e buscar informação para que no futuro a gente pudesse colher os frutos. É sempre assim, o resultado não é imediato. Sim. E isso também é maturidade, é você compreender, né? Porque aí não tem a ver com idades, tem a ver com planejamento, tem a ver com foco, tem a ver com o que você decidiu fazer. Qual é o seu plano? Né? Pô, eu entendi que eu poderia ter uma carreira na segurança. Eu entendi, né? E isso fez toda a diferença. Quando você entende e você não está passando apenas um tempo, e se for passar um tempo é justo também, tá tudo bem, né? Mas passe um tempo que faça sentido e que faça valer a pena, né? Mas eu entendi que eu poderia ter uma carreira dentro da segurança privada. E aí fui buscar. E eu posso falar uma coisa para vocês, amigos? A gente estava falando nos bastidores, né, Rafa? Tá cheio de oportunidade para quem quer se desenvolver. Sim. Tem muitas oportunidades. Hoje em dia só não desenvolve, não ganha um salário melhor, não busca uma condição melhor. Quem não quer, por opção, eu não quero, e tá tudo bem, né? Ou, né, por acomodação. Não tem outra palavra, né, para dizer sobre isso. E só para não deixar passar aqui, eu gosto sempre de ler os comentários e falar
todo mundo. O Júnior comentou aqui sobre o estatuto, né, da segurança privada, mas aí, Júnior, a gente teria que abrir uma outra live, né, para falar só disso. E eu confesso que eu não vi as últimas atualizações do estatuto quando eu estava em 2007. Na minha graduação de segurança privada foi em 2007. Eu me lembro de chegar na faculdade e ter lá no quadro de aviso uma minuta, como se fosse uma minuta do projeto de lei na época, que mudou já o número várias vezes, que falava sobre a aprovação do Estatuto da Segurança Privada. Não é que eu não acredite, não. Pelo contrário, eu acredito que vai sair e está cada vez mais próximo de sair. Mas desde 2007, lá na minha graduação, que eu lembro de ter visto no quadro de aviso. Então, a gente precisaria fazer uma live para falar sobre esse tema, que é legal. Tem conteúdo interessante na internet, outros colegas comentando, que realmente precisa de uma atualização, é indiscutível. Né? Se nós fizemos um curso o ano passado e a gente não sabe nem se esse curso, o conteúdo vale para hoje, muito menos a legislação, né? Com todas essas mudanças sociais. Mas aí a gente precisaria de um tema, um liderança news ou um legado da segurança só para tratar disso. Mas obrigado aí por lembrar, né? E realmente isso é muito importante que se resolva o mais brevemente possível. Pessoal, deixa seu like, compartilha. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal do professor Teanes, tem muita coisa boa. O professor Teanes, você podia pedir lá no MEC, para registrar, né, o canal do professor Teanes Silva como uma graduação, como uma pós-graduação, para reconhecer, porque assim, ó, quem assiste os programas já teria direito a um diploma, cara, de graduação, de pós-graduação, de MBA, né? Porque tem muito conteúdo bom com quem conhece o assunto, né? Aconteceu de ter tive ótimos, excelentes, maravilhosos professores que eu tenho uma lembrança muito gostosa, muito boa, mas que não era exatamente da área, que não dominava completamente o tema, e que às vezes a gente tinha que corrigir determinadas coisas do professor que ele citava porque não era relacionado à segurança privada, por exemplo. Mas tive excelentes professores que eu tenho contato até hoje, né? E aqui tem gente do segmento, gente da área, gente com experiência, com know-how, né? Falando, orientando e compartilhando com vocês tudo aquilo que a gente já errou, né, Rafael? A gente fala muito dos acertos, mas também nós falamos muito do que nós erramos, para que vocês tenham uma jornada um pouco mais leve, um pouco menos custosa de todos os aspectos, né, possíveis, e é para isso que a gente está aqui compartilhando com vocês. Então, se inscreva no canal do professor Teanes, deixe o seu like nas transmissões, até para você poder receber as notificações dos próximos programas. Rafael, vamos fechar? Vamos fechar. Sim, foi muito gratificante essa live de hoje, né? Infelizmente a gente não conseguiu falar tudo, porque se eu for falar da minha pauta que eu tenho aqui, né? Eu separei bastante coisa, sendo que a gente não tem tempo, infelizmente, de falar tudo, né? Explicar algumas situações, mas acho que é importante a gente ter essa maturidade, entender o nosso segmento, entender o que nós realmente queremos, né, para a nossa vida. Por mais que a pessoa esteja na área da segurança privada hoje, ou então não esteja naquele cargo que ela almeja futuramente, nossa, eu quero ser um supervisor. Ótimo, mas eu estou como vigilante. Faça o seu serviço bem feito, faça o seu serviço da melhor maneira possível, faça o seu serviço com maturidade, porque é dali que você vai galgar outras situações para você crescer profissionalmente. Eu acho que isso é importante, a maturidade profissional, e não é só ligada só à segurança privada, e sim também a todos os aspectos da nossa vida, como a gente vai receber os problemas não vão parar de chegar, isso é fato, e o canal sobre liderança, e quanto maior for o nosso cargo, maiores são os problemas, então cresce também a importância e maturidade de a gente saber administrar essas situações, porque vão crescer, as pessoas querem crescer profissionalmente, então já se preparem que os problemas também vão crescer, né? É a consequência, tem seus ônus e tem seu bônus. Então, pessoal, para mim é uma honra muito grande compartilhar essa live com o Wagner, compartilhar com vocês de casa também. Já não esqueçam de compartilhar nossa live e deixar o like também. E na semana que vem, na quarta-feira que vem, a gente está de volta aí com um tema diferente, trazendo um conteúdo diferenciado para vocês também. É isso. E lembrar, né? A segurança privada cada vez mais ganha relevância no cenário social. Cada vez mais. Então, quando o Rafael fala de responsabilidades, é isso. Né? Cada vez mais nós estamos expostos.
cada vez mais desafiador o cenário. Com todas essas mudanças sociais, eu estava visitando um shopping em Paulínia, ontem ou antes de ontem, então, a gente estava tratando de como é que o vigilante trabalha hoje num shopping center, por exemplo, com todas essas mudanças sociais. Como é que aborda? Como é que fala de um tema? Como é que fala de outro? Como é que... Então, assim, cada vez mais a segurança privada ganha relevância, né? E ao mesmo tempo, está mais exposta, né? E aí... força o profissional a se qualificar, né, Wagner? Aí é a maturidade. Aí é a maturidade pessoal e profissional que entra em jogo, que entra em ação. E é aí que nós provamos o valor. E o valor é para você, né? O maior beneficiado com tudo isso é você. Pratique, né? Pega esse conteúdo, faça um review dele, faça uma análise, pega aí os insights que a gente gerou aqui, verifica onde você consegue aplicar, é passo a passo. Dá para você colocar amanhã em prática. Seleciona um item do que nós falamos aqui. Cara, eu preciso melhorar minha inteligência emocional. Preciso melhorar minha abordagem. Eu preciso compreender melhor o meu papel. Preciso conversar com alguém sobre isso, né? E coloque em prática já amanhã. Pega um elemento desse. Troca ideia com o pessoal. A gente sabe que não é todo mundo que quer trocar ideia sobre isso. Porra, nós estamos com uma galera aqui, ó, na véspera de um feriado, né? Ao vivo aqui, ó, compartilhando conosco, né? Tá aí empenhada, tá buscando, tá trocando ideia, tá conversando. A gente sabe que não é todo mundo que quer conversar. Ache as pessoas que gostam de conversar sobre o tema. Se você não achar aí, chama a gente. Manda lá no Instagram do Liderança News, chama lá o Rafael na rede social, né? O Instagram dele tá, né, tá disponível aí, daqui a pouco o Rafael fala. Chama a gente, vamos trocar ideia, vamos ver como é que a gente se posiciona, como é que a gente se complementa, como é que a gente interage e pode transformar esse cenário aí. Então, eu vejo um mundo de oportunidades para aqueles que estão com os olhos bem abertos, principalmente nesse momento. Rafael, também quero agradecer, cara. Obrigado aí pela... Estamos aqui na segunda temporada do Liderança News, hoje dividindo aqui a telinha do Liderança News. Obrigado pela sua participação, pelas suas ideias. É muito legal, né, também poder estar compartilhando aí junto com você o programa. Agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco, os que deram uma passadinha e já foram, mas depois vão ver a gravação. Aos que ficaram aqui até agora acompanhando, mandando mensagens, vocês são incríveis, né? Agradeço muito. Ó, o Instagram do Rafael aí, ó. @instrutor Rafael Dias com PH, né, Rafael? Isso. Tá lá na rede social, tá no LinkedIn, tá no Instagram. Só chamar o Rafa lá nas redes sociais pra gente continuar esse bate-papo. E o Evaldo tá lembrando aqui, ó, e detalhe, tudo isso de graça, né? Quando a gente tá falando da programação aí do canal do Professor Teanes no YouTube, aqui também do Liderança News. Tudo de graça, bem lembrado, Evaldo. Gente, é isso. Muito obrigado, né? Vanderlei, Luciano, Maria, Wagner, Evaldo, todos... Oi? Só para finalizar... Peraí, Rafael. Faltou a dona Conceição, hein? Fala para ela que sentia a falta dela hoje aqui na transmissão, hein? Eu nem sei onde ela está essa hora, deve estar na cozinha. Olha, fala para ela ver a gravação e deixar um likezinho lá para a gente saber que ela apareceu. Wagner, então, para a gente finalizar, só para reforçar, pessoal, maturidade não é melhorar 100%, e sim melhorar 1% todos os dias. Não é a quantidade, mas sim a qualidade do serviço que a gente presta, que é muito importante. Não adianta nada eu dar 100% de mim hoje, se não vou conseguir dar 100% de mim amanhã. Mas eu tenho certeza que 1% de mim hoje eu consigo dar 1% de mim amanhã. E quando chega no final do ano, Wagner, a gente melhorou 365%. Acho que é o mais importante. Maturidade é isso, em crescer profissionalmente. Isso aí, pessoal. Então, obrigado. Estamos fechando esse programa Liderança News. Amanhã é feriado. Acho que tem Legado da Segurança também no feriado. Assistam lá o programa Legado da Segurança amanhã, quinta-feira, com o professor Deane Silva. E na próxima quarta-feira a gente volta com outra dupla aqui do Liderança News, com um tema novo. E esperamos todos vocês para um grande trabalho juntos aqui. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite e ótimo final de semana e feriado. Até mais. Um abraço, pessoal. Fica com Deus. Bom feriado.